bordado sempre esteve presente aqui de alguma forma, né, seja aí na nossa exposição de longa duração, e todas as interfaces que a gente veio fazendo, né, durante esses quase 10 anos aí de permanência desse prédio, com o assunto bordado. E, para nossa surpresa, né, é um assunto que sempre tem uma plateia grande, tem interesse. Isso mostra como o bordado está vivo, né, no nosso dia a dia. Não é mais um assunto só dos baús. E agradecer Maria, Carmo, Nízia, que sempre estiveram aqui provocando, fazendo críticas e também trazendo coisas novas. E a primeira vez que eu encontrei a Maria, eu falei, não, vem para cá que a gente faz junto. É isso que a gente tem tentado fazer. Então, a provocação dela sempre foi muito boa para a gente trazer esse conteúdo cada vez mais aqui, né? Bom, esse evento, né, ele veio ano passado, a Maria e a Nízia me apresentaram, né, essa possibilidade, essa joia que elas ganharam, né, esse desafio grande. A gente ficou empolgado com a história. Bom, vamos dentro, né? E esse evento que está acontecendo hoje. Então, agradecer Nízia, Maria, Carmo, né, ao Memorial do Bordado, que um dia ele está aí, está já nas caixas, ele já está saindo aos poucos das caixas, né, para se tornar uma realidade. E a Isabela Brandão, né? A Isabela já foi uma educadora nossa, e ela está voltando agora com uma pesquisa, né? Ela fez uma pesquisa do mestrado dela agora sobre a história do bordado aí, na década de 40 aos 50, a 60. E no sábado também a gente está abrindo uma exposição, né, que é um pouco dessa pesquisa dela, aqui no Spider, né, no espaço ali próximo ao café, mostrando que esse tema, né, e é um assunto que nos interessa bastante. Agradecer a Cristiana está ali, né, por também, a gente se conheceu ontem, virtualmente, mas hoje, e também para essa oportunidade, né, de ter feito essa ponte aí com o Memorial do Bordado para essa história se tornar realidade. Vou passar para a Isabela, que vai conduzir essa mesa hoje, e uma boa noite a todos. Acompanhe a nossa programação, lembrando que o espaço, toda a programação é sempre gratuita, a visitação é gratuita, então venham, divulguem, porque esse é um espaço nosso. Boa noite a todos e a todas. Como o Wagner adiantou, meu nome é Isabela Brandão. Fui gentilmente convidada a mediar esse encontro de hoje com a Maria, que eu já conheço há tanto tempo, com a Cristiana, que eu conheci hoje também. Então, hoje nós vamos falar sobre bordado opus anglicano, uma experiência de conhecimento e prática. Para quem não conhece, que eu duvido, hoje nós vamos conversar com a Maria do Carmo Guimarães Pereira, que é diretora da Escola de Bordados Maria Arte e Ofício, organizadora do Memorial do Bordado, além de ter fundado a cooperativa de bordado Meninas do Cafezal, no aglomerado da Serra, aqui em Belo Horizonte, e ser organizadora do curso O Artesão em Bordados à Mão, do Senac. A Cristiana Mota, ela é servidora da Justiça por profissão e peregrina de coração. Fiel devota de Santa Maria Madalena, foi quem fez a ponte entre França e Brasil para que esse projeto desse certo. Então eu vou convidar a Maria e a Cristiana para subirem ao palco, e a palavra está com vocês. Boa noite. Boa noite. Bonsoir. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, manifestar minha profunda alegria na pessoa da Maria, extensível a todas as pessoas que amam o artesanato, valorizam o artesanato, vivem pelo artesanato, não necessariamente como um meio de vida, mas como uma opção do coração. Quando me foi apresentada que eu sou uma peregrina do coração, é porque tudo começou com uma peregrinação.
Então, vocês podem se perguntar, mas como assim? Quem é esse santo? O que nos envolve? Então, para aquelas que amam bordado, eu diria que é uma linha condutora muito mais sábia do que qualquer um de nós. Muito mais sábia. Somos apenas instrumento de um grande bordado maior, que é o que a espiritualidade nos conduz. Eu acredito que esse projeto começou num plano muito maior. E quem realmente é a maior artesã desse projeto, a meu ver, é Maria Madalena. Santa Maria Madalena tem um papel profundamente relevante em vários aspectos, não somente os aspectos bíblicos, que são, às vezes, deturpados, mal interpretados. Para nós que estamos caminhando como fiéis peregrinas de Maria Madalena há algum tempo, em grupos de mulheres que se organizam para bordar, cantar, dançar, honrar o aspecto feminino do ser. Não estou dizendo honrar a mulher, honrar o aspecto feminino que os homens também têm, através da arte. Então, todo homem que está aqui hoje é porque atendeu esse chamado da arte pura. Então, o que Maria Madalena é a artesã maior desse trabalho? Através dessa peregrinação que todos os anos eu tenho a honra e a graça de conduzir, coordenar, apoiar pelo caminho, chama-se Le Chemin de Madeleine, que é uma rota que passa pela Provence, vai até uma pequena cidade no sul da França, que se chama Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. É lá que existe a maior basílica em honra a Maria Madalena. É lá que está a capa de Saint Louis d'Anjou. Vocês compreendem que o fio ele é muito sábio? Então, por que Maria Madalena? Na verdade, segundo a lenda, isso é uma tradição que chama La Légende dorée, uma lenda dourada. Maria Madalena, depois da ascensão de Cristo, teria ido de barco até a deriva, junto com seus irmãos, Marta, Lázaro e outros discípulos de Jesus, e teria portado numa pequena cidade no sul da França, chamada Sainte-Marie-de-la-Mer. No ano 33, depois da ascensão. E teria começado a pregar o Evangelho, apóstola dos apóstolos. E lá ela teria ido até uma floresta do sul da França, perto da cidade de Marseille, e lá ela teria vivido ensinando ungüentos, ervas, arte, bordado, círculos de mulheres. Vocês compreendem como tudo é muito sábio? E hoje isso se reproduz em vários polos, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países. Ela teria feito círculos de mulheres e na sul da França ela teria partido. E os anos se passaram, muitos anos se passaram, e nós vamos encontrar um rei conhecido de todos, acredito, São Luís da França, na Idade Média já. Esse São Luís, aí voltamos a tecer nosso bordado de uma maneira muito sábia. Um rei cujo irmão teve um filho, Charles II d'Anjou. Esse Charles um dia teve um sonho sobre o túmulo de Maria Madalena. Foi lá, fez uma escavação e teria encontrado um sarcófago onde se lia: este é o corpo de Maria Madalena. E nesse local se fundou a Basílica Sainte-Marie-Madeleine, que é Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Então, quem é ele? Ele é filho de Charles d'Anjou. Vocês compreendem que Madalena é artesã mor desse processo? O filho de Charles II d'Anjou, que descobriu o túmulo de Maria Madalena, ele foi nomeado bispo. Uma pessoa
que optou por coração a fazer os votos de franciscano, viver na pobreza. Não interessava coisas suntuosas. Era da alma dele ser simples. Mas, para honrar a investidura no cargo, posso dizer assim, cargo, je ne sais pas, no cargo, na função de bispo de Toulouse. Toulouse é uma cidade no sul da França. Fizeram esse manto, essa capa, Maria vai explicar, ela sabe mais do que eu dela, e ofertaram a Louis. Como bispo de Toulouse, ele viveu muito pouco. O dia da partida de São Louis d'Anjou, para quem não conhece, mas é interessante dizer, é 19 de agosto, uma data muito próxima. É a data onde toda a Provence celebra São Louis d'Anjou. É um santo provençal, muito querido na França. E, depois da passagem dele, o que restou de um franciscano? A capa pluvial. E essa capa é, hoje, uma das maiores relíquias que é abrigada pela Basílica Sainte-Marie-Madeleine nessa cidade. A outra seria o crânio de Maria Madalena. Então é um local onde os peregrinos que amam Maria Madalena precisam ir. É mais ou menos, vou a Roma ver o Papa, vou a Meca, vou beber na fonte. É lá que a gente foi beber na fonte. E eu gostaria, então, para que vocês tivessem um contato mais próximo com esse ambiente de Saint-Maximin, eu vou passar esse livro para a plateia, vocês dão uma folheada e depois me devolvem. E aqui tem outras coisas. Nesse dia na Basílica, concluindo, estou eu lá e uma mulher próximo de mim, eu estou olhando a reprodução da capa, porque essa capa não é aberta ao público, ela fica na sacristia da igreja. A mulher se aproxima, trava o contato com ela. Que mulher é essa? Ela se apresenta. Seu nome, Françoise Sur. Quem é ela? Ela é presidente de uma associação civil que se chama Associação dos Amigos da Basílica Sainte-Marie-Madeleine. E ela escreveu um livro sobre essa capa. Então, mais uma trama que se forma nesse fio longo, né, que começa com Maria Madalena. Françoise e eu entramos em contato. Voilà, faz um point couché, não é isso? Faz aquele ponto perfeito e ela me revela, eu tenho um sonho. Quando alguém revela um sonho, a gente tem que honrar, sabia? Eu descobri isso. Quando alguém chega para vocês e fala, eu tenho um sonho, vale. Qual é o seu sonho, Françoise? Que um dia vários países do mundo bordem 1 ou 2 medalhões dessa capa que eu tanto amo, que é a Basílica de Maria Madalena, tanto amo. Eu escrevi um livro sobre isso. Eu pesquisei anos sobre essa forma de bordado. Eu amo isso. Eu tenho esse sonho. Que cada país do mundo, alguns, façam bordado sobre essa capa. Eu falei, Françoise, do Brasil você terá. Detalhe, não sabia como. Conheço daqui entre vocês pessoas maravilhosas no bordado, maravilhosas, honrando a Jussara aqui presente, mas eu não sabia nem costurar um botão. Mas eu falei, vou realizar seu sonho. E aí Maria Madalena abre as portas, coloca as pessoas certas. Vou honrar aqui agora a pessoa da Cláudia e da Regina Massara. Regina, gratidão a você. Foi através da Regina e aí o point fondu se fecha à la gauche de moi, à minha esquerda. E aí nós temos
todo o bordado completado. Aí, para realizar isso, foi com a Maria e com toda a inspiração. Depois ela vai falar como é que foi, mas eu acho que seria interessante. Toda semana, Cristiana mandava uma musicazinha medieval para inspirar, mas ela vai contar. Meu papel, levar esses 2 medalhões feitos com a graça e a ligação de todo esse tecido que começa em Madalena, passa por São Luís da França, chega em São Luís d'Anjou, Charles II, Basílica de Sainte Marie Madeleine, François Sur, Cristiana, levar isso e falar, missão cumprida, bordado mineiro. Eis-me aqui. Gratidão. Isso que a Cristiana falou é o mais importante. Nós sentimos assim uma imensa gratidão por várias pessoas. Imensa gratidão pelo espaço sempre aberto do Memorial Vale para o bordado com letra maiúscula. Para o bordado como arte maior, como ele tem que ser considerado. Seja qual forma que a gente borde, você pode ser um bordado artístico, você pode ser um bordado livre, você pode ser um bordado isso ou aquilo, não interessa. Mas nós temos que entender que o que a gente faz é uma arte maior. E ela só deixou de ser considerada arte maior quando nós nos diminuímos. E passamos a falar assim, eu faço um bordadinho. O que você está fazendo? Estou bordando um coisinho. Ninguém borda coisinho. Ninguém faz bordadinho. Alguém já viu um pintor dizer assim, eu fiz uma pinturinha. Aquele da Vinci, imagina? Fiz uma esculturinha ali, deixei ali no cantinho. Então isso é o mais importante. Eu fico muito feliz nesse momento. A gente está aqui num território que todas nós transitamos da mesma forma. Agradeço imensamente a Cristiana essa oportunidade que ela nos ofereceu. Abraço afetuosa e apertadamente a todas as 10 que compõem o grupo de estudo do Maria Arte Ofício para esse projeto. Flor, Janete, Natália, Rosilene, a Massara, que não está aqui, mas está chegando, né? A Regina está chegando, ela estava em São Paulo. Então, nós somos gratíssimos, a Nise e a Bulica, e aí a gente vai começar a falar como é que a coisa chegou. Nós estávamos dando aula, e chega a Regina Massara, que é aluna, e disse para mim assim, olha Maria, tem essa pessoa aqui que não sabe bordar nada, mas ela quer bordar essa capa. Eu falei, Regina, não dá. Eu li um livro da Françoise Gilles, que ela tinha levado, eu falei, Regina, nem dá, não promete que você não dá conta. Se essa pessoa, imagina ela começar do zero para bordar isso, ela não vai dar conta. Nós não vamos fazer isso. A Regina deixou, não sei se Madalena deixou, se Regina deixou o livro lá em cima da minha mesa. E como o livro c'est écrit en français, né? Eu resolvi levar para casa pelo francês. Vai ser uma oportunidade de passar um final de semana lendo um pouquinho. Levei o livro para casa e me apaixonei não pelo livro, não pela capa, mas pela imagem de Madalena que estava me sendo trazida ali. Não existia agora, para mim, não existe mais, a ideia de Madalena como uma prostituta ou como uma mulher pecadora. Existe para mim uma Madalena como uma mulher extremamente forte, que teve a perseverança, a fé, a vontade. É uma mulher maior. E toda mulher maior, toda mulher merece respeito e atenção. E foi pela essa Madalena que eu falei assim, não, eu vou encarar essa, nós vamos encarar essa, porque Madalena é um exemplo de mulher forte. E mulher forte é que faz girar esse mundo. Tomamos, então, a decisão que a gente faria isso. Isso era mês de novembro. Então, li, estudei, pesquisei e decidi que a gente deveria formar um grupo aberto. Então, nós fizemos 2 aulas abertas ao público em geral que quisessem conhecer o bordado Opus Anglicano. Nessa aula, a gente apresentou o projeto, mostrou as características do bordado, os pontos, e foi chiquérrimo. Porque, como o livro era em francês, nós começamos a falar point fondu, que é o ponto fendido, que todo mundo conhece. Começamos a falar coucher retiré. E foi assim, muito bom, que nós começamos a entrar na Idade Média. A Cristiana, então, eu vou bancar esse projeto, nós vamos estar juntos nesse projeto, mas não me dê agulha e linha, nem me conte o projeto. Né?
Então, a gente começou, primeiro a gente precisava, eu gostaria de continuar o agradecimento. Agradeci ao Wagner, agradeci a Cristiana, agradeci a Isabela, agradeci a vocês, e agradeço muito, muito mesmo, a Madalena, que é participante do grupo de estudo, porque não é possível os apertos que nós passamos, os transtornos que nós tivemos nessa caminhada de 8 meses, e sempre chegava uma solução. Nós precisamos primeiro nos espelhar na Idade Média. O que se bordava, como se bordava na Idade Média. Então a gente verificou, e qualquer um de vocês pode verificar isso, a existência dos ateliês como um lugar de muito trabalho, e um lugar muito masculino ainda. O que é que acontece nesses ateliês? Eles são bancados pelo rei, ou pelo soberano, ou pelo nobre, porque era caro. Era um espaço destinado ao trabalho de bordar, de tecer, de produzir. Esses ateliês, no princípio, para vocês terem uma ideia, eles não tinham nem janela. Então, a comissão responsável por a formação dos oficiais de bordado proibia que se bordasse à noite, porque tinha que bordar com a luz do sol. Só depois, no século XIII, é que esses ateliês vão apresentar aberturas que propiciavam, então, um bordado um pouco mais ao longo do dia. Os teares eram colocados bem junto a essa abertura. Então, nós precisávamos também, já que nós estávamos na Idade Média, nós também precisávamos do ateliê. Então, nós tivemos uma sala que, durante 8 meses, ficou exclusivamente para esse trabalho. E naquela sala começou a ter um ar medieval. E a Cristiana não aparecia, mas mandava música medieval para a gente. A Janete, que nem era aluna do Maria, a gente nem se conhecia, mas ela enfrentou o projeto. Janete, de repente, chegava com a gente assim, estava falando com a russa, fulana de tal, estou discutindo. Eu falei, Janete, você fala russo? Não, o Google traduz, eu falo com ela traduz para o português e a gente vai falando. Eu falei, Janete. E a Janete toda vez trazia um bordadinho ali, defendendo uma qualidade de ponto, um tipo de ponto, e a gente se encantava com a Janete. Né? Aos poucos, fomos, então, agregando cada vez mais e sentindo que aquele trabalho tinha que ser bem feito. Bem feito. Tudo que vale a pena ser feito tem que ser bem feito. Nós começamos então a caminhar, baseado no livro da Françoise Cyr, que eu recomendo a todos vocês. No livro ela começa a contar tudo, né, que ela conseguiu descobrir sobre essa capa essa que não está acessível ao público, como ela bem falou, está bem guardada, porque ela está muito rota. Mas ela é muito interessante. Primeiro, ela é interessante porque ela contém 30 medalhões de mais ou menos 38 centímetros de diâmetro. São 30 medalhões desses. Essa capa, além desses 30 medalhões, eles têm uma coisa lindíssima, que é isso aqui que chamam de faixas frontais. São essas faixas frontais aqui de acabamento. Precisa ter um acabamento. Tem também um capuz atrás. Daí o nome dela, ela é uma capa pluvial. Era uma capa de uso externo, para peregrinações, para procissões, para celebrações externas. Podia chover, então tinha a capa e ele podia colocar essa capa. Muito bem, ainda tinha essa aqui, essa peça lindíssima, né, que era para justamente segurar o peso dessa capa e ela não cair. Essa capa vinha, então, daqui do dorso até o chão. Essa capa, a capa específica do Louis d'Anjou, ela tem 3 metros de envergadura por 1,5 metro. Ela ia daqui até o chão e aqui na frente terminava com essas faixas. Com o tempo, essa capa, ela foi, apesar de ser, a gente sabe, teve a Revolução Francesa, teve a peste, teve todas as loucuras na Europa, várias obras. Vocês pensarem que quando acontece a Revolução Francesa, tudo que se relacionasse à igreja ou à nobreza foi queimado, foi destruído. Então, por exemplo, uma capa dessa tinha muito ouro, muita pedra preciosa. A primeira coisa que faziam era queimar essa capa para aproveitar o metal que estava ali. Então, a primeira coisa que essa capa nos representa é a ausência dessas faixas frontais. Porque essas faixas frontais tinham muito mais riqueza, muito mais pedra preciosa, muito mais ouro, uma qualidade mais superior. A capuz atrás também, ele sumiu. Esse aqui também, esse medalhão, também sumiu.
Então, o que resta da capa é a capa em si, sem acabamento, e com um problema sério. Porque a capa, ela, pelas informações da Françoise, ela foi bordada num tecido bem denso. Vocês vão imaginar que não existia o linho para as pérolas, não existia o tiar. Então, era um linho tecido em tiar manual, bem denso, que era para justamente aguentar, sustentar esse bordado, porque toda a superfície, todo o suporte é bordado. Não tem ali um pedacinho de pano sem ser bordado. Vocês imaginam essa capa com essas 30 medalhões, e entre um medalhão e outro ainda tinha os anjos, que a Janete vai me lembrar o nome dos anjos. Serafim. São serafins, né? Que fazem a junção desses medalhões. A construção iconográfica da capa é muito interessante, porque ela lembra um rosário, que na verdade o rosário só vai aparecer 2 séculos depois. Mas se a gente olhar a capa, do lado direito dela, os medalhões contam os mistérios gloriosos. Maria, José, o nascimento de Jesus, a apresentação de Maria menina no templo, as coisas gloriosas. Do lado esquerdo, apresenta a paixão de Cristo, os mistérios dolorosos. Atrás, na parte principal da parte de trás, apresenta-se um momento glorioso. Foi Maria sendo coroada pelo seu filho que subiu ao céu. Então, são aquela maravilha de Maria sendo coroada. Essa é a história iconográfica do manto. Eu vou pedir a duas para abrir esse manto, para vocês terem uma ideia do que é esse manto. Baseado, então, nesse livro da Françoise, a gente começou a pesquisar. Primeiro, precisamos de um ateliê. Segundo, precisamos de entrar na Idade Média. Todo mundo vai ler sobre a Idade Média. Nós não podemos bordar se a gente não estiver dentro daquele clima. Depois, então, nós pesquisamos o suporte. Como é que a gente ia arranjar um linho denso de boa qualidade? Então, nós tivemos o oferecimento da Bulli, da Maria Luísa, que falou, não, eu tenho linhos 1000 lá em casa. Nós vamos escolher os meus. E ela ofereceu um linho que a gente achou adequado. Mas ainda assim o linho era fino, porque ele recebe muita carga de linha ali dentro. Então, nós temos uma ideia. Nós fizemos o quê? Nós pegamos um tecido de algodão e sobrepusemos o linho a esse algodão. A Maristela, então, se ofereceu para alinhavar esses 2 tecidos, tornando um tecido só. E com esse tecido dentro, nós começamos a bordar. Aqui está o manto, gente. Chega aqui mais para frente. Esse é o desenho do manto. Vocês estão vendo? Uau, né? Desse uau aqui, nós tivemos que escolher. No primeiro momento, a gente pensou em fazer um medalhão. Era a nossa promessa. Então, nós escolhemos um medalhão. Depois falamos assim, vamos escolher 2? Escolhemos 2 medalhões. O medalhão número 18 e o medalhão número 18 e o medalhão número 21. Por que nós escolhemos esses 2? Primeiro, porque esse medalhão aqui tinha muito mais dificuldade, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens. Esse aqui a gente escolheu o 21, porque é o momento em que Madalena encontra com Jesus ressuscitado. É naquela hora que ele diz, eu fui ao encontro do Pai. Vá lá, vá dizer aos seus irmãos, aos apóstolos, que eu ressuscitei. Então Madalena, poxa, é a primeira a escutar isso. Jesus apresenta para ela a primeira vez. Ela foi a primeira a saber que aquela verdade que ele tinha falado tanto era verdade, ele tinha ressuscitado. Então, é essa Madalena forte, confiante, segura, né, fervorosa, é que fez a gente escolher esse medalhão número 21. Vocês reparem que esse medalhão, reparem nesses círculos aqui do meio. Como várias peças medievais, europeias, mais antigas, elas foram remodeladas. Reparem aqui, os medalhões não estão completos, eles estão ovais. Gente, um bispo mais baixo do que os outros anteriores cortou a testa. Cortou aqui 9 centímetros. Eu devia ser mais baixo. Cortou 9 centímetros daqui
e 25 centímetros lá embaixo. O bispo. Porque esse manto pertencia à igreja. Possivelmente ele foi feito na época do Charles I. Então, quando o bispo ia vestir, estava arrastando no chão, ele não teve dúvida, mandou cortar, né? E foi feito isso, né? Então, isso é a cópia do manto. Você vê que ela está sem acabamento aqui em cima, que é o lugar das faixas frontais, né? Ela está sem o capuz. Hoje ela tem um tecido verde, compondo o lugar do capuz. Mas essa riqueza toda que vocês estão vendo aqui, são 30 medalhões bordados, né? E que escolhido o suporte, nós tínhamos que partir, escolhemos suporte, escolhemos os medalhões, estão dentro da Idade Média, e agora? E agora a gente começou, pode guardar se vocês quiserem. Nós começamos, então, a pesquisar, depois do suporte, como que nós vamos ter esse risco desse bordado para passar para o nosso linho. Então, nós fizemos um estudo, programamos, fizemos diagrama, até que a gente chegasse a esse desenho de uma qualidade melhor, com 38 centímetros de diâmetro. E aí a gente foi ler como é que eles faziam para passar o desenho para o tecido. Então, eles usavam, pena que eles não conheciam o papel manteiga, né? Aí eles usavam o pergaminho, que eles raspavam o pergaminho até ele ficar bem fininho, passavam óleo, né? Tornava aquele mais resistente ainda, e ali eles riscavam, perfuravam aquele risco, e aí vinha com uma buchinha de pó de pedra escura e batia ali, como faz no Nordeste até hoje, muita gente ainda usa esse sistema, a técnica da perfuração. Então, eles passavam, saíam aqueles pontinhos todos lá no pano, e depois, então, eles vinham com a tinta, que chamava-se tinta da China, que eu imagino que seja o nanquim, né? Eles vinham, então, e contornavam, acompanhavam os pontinhos fazendo o desenho, né? E eu fico imaginando, então, quem fazia esse desenho? Aí a gente sabe que quem fazia esses desenhos eram os artistas. O artesão trabalhava para o artista. O artista fazia o cartão com o desenho, ia ao ateliê e trabalhavam juntos, mas com especificações bem claras. O artesão não podia mexer no desenho, nem acrescentar, nem tirar. O artista podia. Então, se o artesão estava tendo um problema de execução ali, o artista podia mexer. Então, o estudo da Françoise é espetacular, porque ela chega ao ponto de mostrar para nós o momento, por exemplo, tem medalhão que tem mais mãos do que pessoas. Tem assim, sobrando 2 mãos, ou sobrando um pé, porque o que me diz isso? O que ela confirma para a gente? Era de uma outra forma, mas por algum motivo técnico, ou estava apertado, ou não estava cabendo ali, sumia com aquele personagem. Mas a única pessoa que podia sumir com aquele personagem, com aquele pedacinho, era o artista. Essa capa sofreu restaurações. Restaurações, diz ela, que muito bem feitas. Hoje, essa capa, ela de ouro não tem mais nada. No fundo dela, não tem mais nada. Né? O ouro se foi. Aí você pode perguntar como é que esse ouro foi. Eu fico imaginando que o ponto usado aqui era o ponto couché-retiré. Como é que é esse ponto? Quando você coloca uma série de fios de ouro paralelos e depois vem com outra linha de linho e vai prendendo esses fios paralelos. Se eu quero tirar esse ouro, o que eu faço? Só puxo. Puxo ele vai sair. Eu imagino isso. Por quê? Porque ela nos diz que não tem ouro, mas também não tem fio cortado. Não tem pedaço, fiapo de ouro. Então, leva a gente a pensar naquilo que a gente já sabe. Aproveitar aquele bordado e recolher ali o metal, a pedra preciosa que tinha. Depois a gente vê o fundo dessa forma. Eu perdi o raciocínio, acredita? Então, bom, roubaram o ouro, tá, tudo bem. Bom, a gente então vê como é que nós vamos riscar isso. Nós pegamos, então, passamos no papel vegetal, aumentamos, falamos assim, não vamos usar carbono, não, porque não existia carbono na Idade Média. O que nós vamos fazer para passar? Vamos perfurar? Não vamos perfurar, não, porque depois esse negócio não sai aqui, nós vamos ficar apertados.
Então, o que nós fizemos? Nós fizemos aquilo que a gente fazia na escola primária. Copiamos, viramos pelo avesso, passamos o 6B atrás, né? E riscamos ali o tecido. E começamos. Começamos por onde? Então, nós já temos o suporte, já temos o risco, que é esse daqui. Aqui, ó. Fizemos risco no papel. Depois, então, do risco no papel, nós tratamos de ampliar as informações. Isso aqui são fotos do livro, são imagens do livro. Nós ampliamos para a gente ver os detalhes. E, por incrível que pareça, por mais que a gente tenha estudado, de repente, hoje, eu percebi que o que nós bordamos como manto do José de Arimateia, que é essa personagem aqui, não é o manto, tem a mãozinha dele aqui atrás. Né? Porque a gente tem que adivinhar, a gente tinha que adivinhar. Porque linha já não tinha mais. O ouro não tinha, linha não tinha mais. Vocês vejam bem, tudo que vocês estão vendo claro aqui é nada, é o pano. O que a gente está vendo de cor é o que existe. O que não tem cor não existe. A nossa sorte é que a tinta da China que eles usavam para riscar, essa permaneceu intacta. Por isso que a gente tem o risco. Tudo que você está vendo de risco aqui não é bordado, é a tinta. Né? Então, a gente teve assim, que imaginar que cor que será esse manto de Maria desse lado. Que cor que será aquilo ali? A gente começou a batalhar. Nessa hora, a gente começou a pensar, poxa, mas e agora? Temos o risco, mas cadê a linha? Nós começamos, bom, e agora que linha que nós vamos usar? Aí nós voltamos ao ateliê da Bully com a Anísia, que é experta em internet, e começamos a pesquisar que linha que a gente ia usar. Então, nós chegamos à conclusão que a melhor linha, claro, tinha que ser francesa. Porque a Samomã nos parlou seulement francês. Nós estávamos só falando francês. Né? E aí, o que acontece? Nós chegamos à conclusão que uma linha chamada Retour d'Alsace, não é, Nise? Retour d'Alsace atendia a gente. Ela tinha espessuras diferentes, de umas cores muito firmes, de alta qualidade, e a gente resolveu que é com ela que a gente ia trabalhar. Escolhemos cores. Que cores? O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? Verde, azul, amarelo. Amarelo. Aqui tem um pouquinho de amarelo, está vendo? Um ocre. A gente começou a comprar essas cores. E as cores e as linhas chegaram. As linhas chegaram, nós ficamos felizes da vida. Que agulha que nós vamos trabalhar? A agulha pode perfurar muito tecido? Não. Gente, só, desculpa interromper. O evento está sendo transmitido pelo Facebook do Memorial, por isso essa captação. Então, quem quiser divulgar aí, quem quiser estar em casa, só entrar na página do Facebook do Memorial Vale, tá bom? A casa é sua, fica à vontade. Então, nós começamos a fazer isso. Aqui, esse medalhão da Madalena, que é esse daqui. Opa, depois eu quero falar essa história de cabeça para baixo. Olha aqui. Né? Vocês vejam bem, que cor é essa árvore? Que cor seria essa árvore? Esse tronco. Aí você olha aqui de pertinho, tem um pouquinho de marrom. Então, ela vai ser marrom. Nós tivemos que ser um trabalho meio assim. E teve umas coisas muito engraçadas. Vocês olham aqui, esse aqui, ó, o descimento da cruz. Quando eu comecei a fazer Maria, eu percebi que Maria tinha uma barriga de grávida. Olha aqui, não é uma barriga de grávida? É uma barriga de grávida. E eu fiquei assim, implicada com aquilo, eu falei, vamos fazer barriga ou não vamos fazer barriga? Maria, né? Chega a uma conclusão que a gente não pode mexer, nós não somos artistas do cartão, mas está incomodando a gente essa Maria com a barriga. E aí eu liguei para a Cristiana. Falei, Cristiana, por favor, faz a barriga ou não faz a barriga? Aí a Cristiana falou, não faz a barriga. Não, faz a barriga, porque Maria é a mãe da humanidade. Aí nós fizemos a barriga de Maria. E teria esse simbolismo, né? Então, se vocês olharem aqui, depois vocês vão ver que a Maria está meio uma barriguinha de grávida ali. Nessa linha aqui, a gente vê Madalena, Maria, e aí a gente vê Madalena como a grande amiga. Madalena como a grande amiga. Madalena teve com Maria o tempo todo. Se Madalena foi amante, mulher, esposa, amiga de Jesus, não me interessa. Me interessa que ela foi uma amiga, ela foi uma parceira de Maria. Ela estava o tempo todo com Maria, o tempo todo com Jesus, e é ela que é a primeira a saber que Jesus ressuscitou, e é ela que vai buscar. E aí eu deixo um pensamento para vocês chegarem em casa e pensar. Por quê?
Maria some? Por que depois ninguém tem mais notícia de Maria? Está aqui. Aqui é o José de Arimateia, que retira, ele que vai a Pilatos, que pede o direito do corpo do Cristo. Ele que vai, então, tirar o Jesus da cruz. Aqui está o Nicomedes tirando os cravos do pé da cruz, dos pés de Cristo. E aqui atrás está o João, aquele apóstolo jovem, que aqui a gente tem a iconografia dele, ele carregando essa Bíblia. Né? Então, é uma imagem muito bonita. Como é que a gente ia começar isso? Já tinha uma linha, já tinha uma agulha, já tinha um suporte, o risco a ter sido pronto. Nós decidimos que começamos a pesquisar pontos. Como é que a gente vai fazer? Que ponto que a gente vai fazer aqui? Que ponto foi feito lá? Então, nós começamos a fazer por essa cercadura, porque essa cercadura é comum a todos os medalhões. Seria uma forma mais fácil de a gente começar a assimilar aquele ponto, né, de uma forma mais reta, e aí nós começamos a trabalhar com a Retour d'Alsace, que é essa linha, Retour de Alsace, que é essa linha, em espessuras diferentes, aqui, ó. Tá? Tonalidades bem bonitas. Depois, então, nós começamos a pensar, bom, e que linha dourada de ouro que nós vamos... A Cristiane, eu liguei para ela, pedi fios de ouro, mas ela se recusou. Eu até agora não entendi por quê. Né? Aí nós saímos aí, gente, loucas, atrás de tudo que fosse fio dourado. Pesquisamos, compramos, e nada chegava. A gente não conseguia acertar. Até que a gente vê o valor de um acervo de bordado. Eu falei, gente, a dona Nalva, que era uma bordadeira de Belo Horizonte, que faleceu há muito tempo, e que o sobrinho dela doou para o Maria uma caixa de linha dela, ela tem linha dourada. Eu vou olhar isso lá. Olhei no acervo e tinha. Madalena tinha posto lá linha de seda pura e ainda tinha colocado a dourada. Foi só pegar a linha aqui, e tinha as de seda também, que eu não estou achando aqui, mas tem lindos os carretéis com fios de seda que nós usamos. Muitas vezes a gente se decepcionou, né, gente? Natália se recusou. Não vou usar essa linha azul porque ela está quebrando à toa. Natália, põe um fio de seda que vai dar certo. Não, isso aqui vai arrebentar. Então, às vezes, a gente desenrolava quilômetros de linha para ver se, no finalzinho, né, ela ainda estava forte para bordar. Mas, então, trabalhamos aqui com linha de seda do acervo, com a linha de seda que a gente comprou também, da Cairel, que vocês conhecem tão bem. Trabalhamos com essa Retour, trabalhamos com o fio dourado, trabalhamos com Cairel fininho. Vocês conhecem a linha Cairel, né, gente? Aquele fino. Então, a gente viu, pelo estudo da Françoise, que o rosto, mão, era sempre feito em seda, numa tonalidade clara. Mas olha como é que eles eram espertos. De repente, se você pegar uma figura aqui, ó, vocês vão ver que todas elas têm uma bochechinha redonda. Como é que eles conseguiram essa espessura dessa bochechinha? Eles fizeram sempre um círculo com uma cor mais forte. Então, a gente viu vestígio disso no rosto do Cristo, nela, que depois vocês podem olhar. Tem uma voltinha, que era ali, então, um tom mais escuro. E a gente começou a perguntar, espera aí, por que toda a linha de linho, que era de cor clara, sumiu e ficou essa de verde, amarela e vermelha? Então, a Françoise responde para nós, toda tinta, todo fio que foi tinto, não interessou a inseto, a praga. Eles não comeram esse. Eles comeram primeiro o que não tinha tintura, porque não tinha antifugicida. Então, o que fica, a linha que fica mais é aquela linha que tem uma tintura que não era natural. Então, assim, a gente começou a perceber esses detalhes que ela nos informava. Né? Bom, trabalhamos com essas linhas, trabalhamos com isso, e aí a gente nós nos reuníamos todas a segunda-feira, e a gente começou, claro, vocês podem imaginar que num grupo de 10 pessoas, 8 meses, acontece uma série de incidentes, né, de atropelos na vida. E nós tivemos vários atropelos, né, mas superamos todos, seguimos em frente. Né, tivemos uma paradinha um pouquinho maior, mas seguimos em frente. Né?
Oi? Oi. Sim. Ah, ótimo. Parabéns, Nice. Gente, a gente tinha o pano, tinha o suporte, e a Nice nos lembrou que a gente precisava do bastidor. Que bastidor? Então, a gente foi lá analisar e vimos que um bastidor medieval, ele tinha certas características que a gente tinha que respeitar. E, mais uma vez, a gente encontrou uma pessoa linda, né, através da Cristiana, que nos apresentou o seu João Batista, que é um encanto de pessoa. O seu João Batista tem diabetes, já teve infarto, derrame e tal, ele chegava lá, desmaiava, a gente tinha que pegar e botar o seu João de novo em pé, né? E foi o seu João que rapidamente conseguiu fazer, a pedido da Cristiana, ele conseguiu fazer esse tiar, que a gente forneceu o desenho e as dimensões. Esse tiar funciona dessa forma, bastidor, que a gente estava chamando de tiar toda hora. Né? Esse bastidor, ele tem esse movimento. Olha esse pino que ele fez, que coisa mais linda. 2 pinos, para a gente poder fazer. Pode. Esse pino a gente coloca aqui. E a gente queria um bastidor que a gente pudesse enxergar a linha também. Então, a gente bolou isso daqui com ele. E a gente fazia isso aqui. Nós estamos trabalhando com a linha vermelha, então a gente colocava aqui na nossa frente e a gente trabalhava aqui. Era fácil, você estar sentada aqui. Né? E o tecido estava aqui, preso, como na Idade Média, ele todo amarrado aqui em volta, e a gente trabalhava aqui. Como é que borda esse ópus anglicano? Você enfia a agulha, pega a agulha. Volta com a agulha, pega a agulha. Volta com a agulha, pega a agulha. Sobe com a agulha. Então, assim, é um movimento, né, não muito usual para nós, né? Mas é legal. Nós queríamos que talvez 2 pessoas pudessem trabalhar no mesmo. Então, a gente fez essa dimensão para que 2 pessoas pudessem trabalhar. E confesso que tinha momento que trabalhavam quantas? 4 no mesmo tiar. Né? Porque a gente começou a apavorar. Porque a Flor dizia assim, poxa vida, mas tem 2 horas que eu estou fazendo, eu não fiz 5 centímetros quadrados. E não tinha feito mesmo. Não é assim? Você trabalhava. Ou então a Rose falava assim, deixa que eu faça o fundo. Eu quero fazer fundo. Aí ela começava a fazer fundo e a Natália reclamava, não, seu fundo não está bom, desmancha. Né? E assim foi. A Rosilene começou a bordar, depois falou, gente, não está dando. Olha, deixa eu fazer o vídeo. Eu faço o vídeo, faço qualquer coisa, mas não estou dando conta de bordar. E nesse caminhar, algumas, então, entregaram umas tarefas, e a gente começou a ficar tão apaixonada pelo trabalho que eu levava um tiar para casa, a Natália levava outro tiar para casa, a Natália foi um senhor, braço direito, e a Natália passava a semana com ele, e eu passava aqui. Às vezes, tinha problemas familiares, né, gente? Tinha problemas familiares, porque você passava quase... Você sentava, bordava. Às vezes você ligava a televisão, assistia assim, 2 filmes e não tinha saído desse pedacinho aqui. Né? Mas foi muito interessante o trabalho, foi muito, muito, muito mesmo. Foi engrandecedor em termos de conhecimento, em termos de amizade, né? E a dimensão do bordado extra-país. Né? A gente conversar com outro país, seja a Janine conversando com uma russa, seja a gente conversando com uma autora de livro, assim, foi muito, muito, muito rica essa experiência. Você fica atenta, viu, Nice? Se esquecer de alguma coisa, dá um grito. Bom, que nós já estávamos, então, começando a bordar, e a gente começou a apavorar com o tempo, realmente. Né? Nós tivemos várias dificuldades, por exemplo, assim, estudar como faz um rosto. Né? O rosto você faz com fio só de seda. Como é que a gente vai fazer isso? A gente não tinha tanta informação. Então, a gente caminhou devagar, mas serenamente, com a fortaleza e com a presença de Madalena. A gente tem certeza que ela estava ali. Claro que a gente tinha uns momentos de paradinha para o cafezinho, né? E a gente caminhou e foi muito bom. Você perdeu, viu? Bom, deixa eu ver o que eu posso... E aí, hoje, gente, eu acho que... uma vez alguém perguntou assim, o que você sentiu,
Né? E quando eu falo eu, gente, eu falo nós. O que nós sentimos? Cada um de nós, cada uma fez essa pergunta para a outra. O que você sentiu? O que você tem para falar? E aí, então, a maioria dizia assim, venci um desafio. Foi um desafio proposto que eu venci esse desafio. A outra ponderava, mas nós conhecemos a Madalena. Outra falava assim, poxa, a gente tem uma força de mulher forte, uma persistência de mulher forte, né? Uma persistência de que o bordado vale a pena. O bordado tem que ser entendido assim, como uma forma de expressão, uma força de força. É um bem patrimonial, gente. Essa capa, ela é patrimônio da humanidade. Aí eu pergunto para nós, qual bordado no Brasil que é patrimônio cultural? Quem é que entende, que a autoridade nossa, que entende o bordado como uma riqueza de tradição, de cultura, de força, de vida, de renda, de fonte de renda, por que a gente continua a achar que o bordado tem que ser escrito com letra minúscula? Não consigo entender. Por que a gente não tem um memorial do bordado, como a gente tem... Nós queremos ter um memorial do bordado na mesma força que o memorial vale. Porque o bordado, ele é uma cultura. E mais em Minas. Nós somos cercados por montanhas. O que as nossas antepassadas fizeram nessas Minas Gerais? A riqueza das nossas igrejas, o barroco da nossa igreja, está no barroco, no bordado. Né? O que chega para nós lá para o acervo, às vezes você fica triste de ver por que chegou nesse ponto. Né? Então, o valor do bordado, a gente tem que sair daqui com essa consciência. O que a gente faz é uma arte maior. Nós temos que lutar por isso. Então, essa nossa experiência de vida foi muito, muito boa. E o sentimento que eu tenho hoje, se vocês me perguntarem, é muito parecido ao sentimento que eu tive quando meu filho resolveu fazer um intercâmbio de 1 ano na Europa. Poxa, você se prepara, você economiza, você pensa, você faz tudo para preparar que ele vá. Mas no aeroporto, te dá aquele vazio da saudade que não tem tamanho. Você sabe que você criou seu filho para o mundo. Você sabe que é para o bem dele, mas você tem o vazio da ausência. Então, hoje, o que eu sinto é que esse nosso filho, que nós preparamos por 8 meses, ele vai embora. E mais triste é que ele não vai voltar. Então, a gente vai botar uma sacolinha ali, passar uma sacolinha, para vocês colocarem um dinheirinho para a gente ir lá. Para a gente poder ir lá visitar. Já tem 28. Então, eu vou te convidar para fazer grupo só para o grupo do trabalho. Você vai ver que vai ser ótimo. Então, esse filho não volta. Bom, gente, eu quero falar com vocês também, que a Elizabeth já tossiu ali para mim, pulsou de vez, né? Muito obrigada pela força que cada uma de nós dá para a outra. Não interessa que grupo você é. Aliás, bordado não devia ter grupo, não. Não interessa. Interessa que a gente faça uma arte maior. Tá bom? É isso que eu queria. Maravilhoso, né, gente? Olha só, a equipe da Maria preparou um vídeo para a gente hoje para mostrar todo esse processo de produção do manto, de todas as pessoas envolvidas, de toda a afetividade, de toda a história, de tudo isso maravilhoso que elas transmitiram para a gente nessa fala. Então, agora a gente vai assistir esse vídeo e, na sequência, a gente vai abrir para perguntas da plateia, tá bom? Profissional, porque a Rosilene ofereceu para fazer o vídeo. Aí, a nora da Regina ofereceu também. Então, elas duas começaram a fazer o vídeo. O problema é que a nora da Regina com a Regina foram para a Argentina. E o vídeo não saía. E o memorial me ligava, Maria, cadê o vídeo? Maria, cadê o vídeo? Eu encaminhava a mensagem para a Regina lá na Argentina. Regina, cadê o vídeo? Gente, me chega, na quinta-feira, um vídeo que era um PowerPoint e um MP3. Falei, o que eu faço com isso?
Aí liguei para esse santo memorial, um santo chamado Bruno. Falei, Bruno, me salva, porque eu não estou entendendo mais nada. Aí o Bruno passou bonitinho, vocês vão ver um vídeo, que eu agradeço o memorial, a competência que tiver de transformar isso no vídeo que vocês vão ver agora.
Pessoal, antes da gente abrir para a plateia fazer pergunta, a Cristiana tem umas palavrinhas para falar para a gente. Bom, ficamos emocionados, né? E eu gostaria de esclarecer para o público que está nos assistindo e para vocês, e até para as próprias mães das crianças, que os franceses vão ter muito pouca ideia do que foi feito quando virem a peça. Eles podem imaginar, eles vão ver que é um trabalho à mão, ipsis literis da técnica opus anglicano da Idade Média. Só deles virem isso, eles já vão saber a extrema expertise das grandes e maravilhosas madalenas bordadeiras. Mas eu achei que isso não era o suficiente. E convidamos, então, a todo o público que está nos assistindo a irem até a França, verem a peça depois e verem a própria capa. Mas também não é isso. O que foi feito é que, junto com essas duas obras-primas feitas aqui em Minas Gerais, foi elaborado um livro, uma espécie de making-of, com tudo que está nesse vídeo, um pouco menos, que eu ofereço a Maria nesse momento. Eu peço a Isabela que eu vou fazer uma homenagem a cada uma das mães. Então, eu peço a Isabela, eu vou chamando nominalmente, ela vai entregar um agradecimento meu. Porque o que uma Madalena que doa de coração um trabalho dessa magnitude merece? Flores e amor e aplausos. Então, eu vou chamar para receber as flores, começando a Natália. Braço direito. A flor, onde está a flor? Flores para a flor. Para o marido dela, a gente oferece depois um vinho. Você compra um vinho para ele. Cadê a Rose? Rosilene. Rosa para Rose. Tá vendo? A Rosemarie. Ué, Rosemarie. Tá vendo? Só rosas e flores nesse jardim de Madalena. Janete. Gratidão, Janete. Maria Luísa. Gratidão a Maria. Nízia, cadê Nízia? Vem, Nízia. Nízia está apaixonada com o bastidor, viu, gente? E a Maristela? Où es-tu, Maristela? Maristela está em São Paulo e Regina também não veio. A irmã da Regina está
Celeste, cadê você? Vem cá, mulher. Celeste, irmã da Regina. Que gratidão, gente. Maravilha. Fico muito feliz em estar recebendo. Eu sei o tanto que ela se dedicou a isso. Nossa. Bom. Last but not least, né? Madame Maria do Carmo. E eu ofereço a Maria do Carmo esse caderno que vai ser levado à França, que foi elaborado em 2 línguas, o bordado medieval, la broderie médiévale, passo a passo, com o nome de todas as mães das crianças, sem música. Gratidão, gente, muita gratidão. Em meu nome, da Françoise, eis-nos aqui para terminar de cumprir a missão. Eu vou pedir a bênção das Madalenas para que eu cumpra o restante da missão, que é entregar isso em mãos na Basílica Sainte-Marie-Madeleine, em Saint-Maximin. Gratidão. Cristiana, je tiens une chose que je voudrais vous dire. Mon nom n'est pas Marie du Carmo, c'est Marie du Carmo. Et aujourd'hui, je vais parler seulement français. Merci. Gratidão. Podemos abrir para pergunta, então? Podem ficar aqui. O microfone. Obrigada. Bom, gente, nós todas estamos muito emocionadas, mas, na verdade, o que acontece assim, foi uma experiência, uma coisa compartilhada por todo mundo, e que mostrou para a gente o nosso compromisso com bordado. E nessa próxima, eu queria pedir licença aqui para a gente falar a respeito de um outro evento que vai acontecer no dia 13, que é o Dia do Patrimônio, dentro dessa cruzada da Maria para valorização do bordado. Nós vamos ter um bate-papo, vai ser dessa vez no Centro de Cultura e Arte Popular, ali em frente ao Cinema Belas Artes. E aí vamos falar sobre a magia do bordado e os bordados tradicionais e identidade, que é como que o bordado contribui para a identidade de um povo, como que eles nascem, como que eles vivem e como que, às vezes, eles morrem. Então, convidar vocês para esse evento também. E agradecer muito. Aí alguém podia falar em nome da gente, né? Eu já comecei falando, mas, na verdade, eu ajudei mais a achar a linha do que a bordar mesmo. E o dia que eu fui lá bordar, fui censurada. Hein? Aí, a Flor vai falar. Vai acabar 10 horas. Ela acha que eu falo demais, viu, gente? Mas não tem problema, não. A única coisa que eu quero falar aqui, que eu acho que tudo foi falado aqui a respeito disso, mas agora eu queria falar como aluna. Eu acho que foi um trabalho, assim, para nós, alunas, para mim, principalmente, sem olhar na parte religiosa, todo esse envolvimento místico em torno desse assunto, mas eu acho que eu achei espetacular como aluna da Maria há quase 10 anos, ter tido a oportunidade de ter experiência de fazer um bordado medieval. Um tipo de ponto que a gente nunca fez, uma experiência totalmente nova, toda essa pesquisa, tudo que nós aprendemos, tudo que a Maria passou para a gente sobre isso. Então, eu falo assim, que como aluna, como aprendizado técnico mesmo, de bordado, realmente eu acho que foi uma experiência única, que poucas pessoas têm o privilégio de ter isso. Então, quando eu fui chamada a participar, como várias outras pessoas, o primeiro pensamento que me veio foi esse. Falei, gente, é uma técnica
nova, uma coisa que a gente não vai ter oportunidade de fazer. Fora que vai ficar lá para a posteridade, né? Tem minha mãozinha, meus pontinhos estão lá, entendeu? Mas realmente, como aluna, foi uma experiência incrível que valeu muito a pena, e eu acho que para todas isso foi importante, né? Obrigada. Bom, pessoal, então a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Uma pergunta? A pergunta que eu queria fazer para Maria do Carmo é se foi utilizado algum material, algum produto Deixa eu falar rapidinho. É Lígia, meu nome, sou da Frangipane, uma marca de bordado aqui de Minas. E a minha pergunta é se foi utilizado algum material ou algum elemento químico de proteção do bordado. Nós não usamos nada. Não usamos nem goma. A gente pensou até primeiro, assim, vamos fazer uma engomada nesse tecido? Não usamos nada, porque a gente sabe que goma é amido, amido é açúcar, açúcar é inseto, né? Então, a gente não usou absolutamente nada. Nós sabemos que, para a preservação do bordado, nada melhor do que o cuidado, salvaguardar. É o que a gente acha que ela vai fazer lá. Nós não colocamos nada artificial. Mais alguém quer fazer pergunta? Maria, primeiro, em termos de, como marido de uma bordadeira, e de ter participado também um pouco disso, teve até presente lá em casa, em determinados dias também. O Atiá foi a sua casa. Eu acho um barato isso tudo em termos do aprendizado, da beleza que foi, da participação da Maria Flor nisso. Mas a minha pergunta toda é uma curiosidade. Tudo foi feito com pesquisas pessoais, linhas pessoais e tal. E os outros, de outros lugares, vocês já tiveram ideia de como é que... Já tem algum pronto? Para vocês terem visto como que ficou, se tem algo semelhante ou não, só para poder entender, porque não teve alguém que mostrou que é assim e vocês estão fazendo. Você pesquisou, todos pesquisaram, e os outros? Como é que a presença, como é que é o bordado? Se por acaso já viram outros Nós conhecíamos o bordado medieval, como todas as bordadeiras aqui, através da literatura. Porque o Brasil tem 500 anos, então a gente, infelizmente, não viveu essa época. Mas a gente sabe, e tornou muito claro para nós, que hoje, até há pouco, a gente entendia a Idade Média como a Idade Negra. O contrário, a Idade Média foi extremamente rica, extremamente produtiva, né? E, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil um museu que poderia estar nos apresentando isso. Né? A gente ter uma coisa física para a gente olhar. Realmente, aquilo que eu falei, a gente não sabia, a gente tinha internet, graças a Deus, de pesquisar para ver lá como é que era, como é que não era, o que a Françoise está falando aqui, e depois tem um capítulo do livro, por exemplo, que é a restauradora que restaurou esse livro. Então, nós fomos captando aqui e ali informações para poder executar essa tarefa. Cada vez que você lê um pouquinho, você entende mais um pouquinho. Né? Quando ela fala, por exemplo, assim, que essa preparação, para mim foi uma novidade, essa preparação do pergaminho. Aí você pensa assim, poxa, eu estou acostumada com papel manteiga. Né? Eu me lembro que uma vez a UFMG me ligou me pedindo um favor, tinha um professor que era um convidado, e o professor estava lá já 2 meses na universidade, só aí que ele contou que a esposa dele, espanhola, ficava no hotel, sozinha, o dia inteiro. E como ela bordava, se eu teria a atenção de recebê-la lá. Falei, claro, para nós é de maior interesse, e apareceu então essa senhora espanhola lá no ateliê, e nós começamos a conversar, e ela contou que estava fazendo isso que a gente estava fazendo em relação a uma capela. Regina chegou, gente. Celeste, dá a flor para a Regina, tá? Ela era de uma cidadezinha na Espanha que tinha o último arco
da época romana. E esse arco, que é belíssimo, contava o que se fazia em todas as estações do ano. Janeiro, fevereiro, todos os meses do ano. Colheita, semeadura, etc. E ela, então, estava bordando aquela coisa pictórica, né? E, então, ela estava lá, e eu a vi cortando um pedacinho de pano, e cortava, e ajeitava ali, porque era aplicado, né, um pano em cima do... E ela cortava aquilo, e ajeitava ali, me falou, inclusive, que os tecidos que ela estava usando eram o padre, restos de roupas do padre. Então, eu falei assim, por que você não usa o carbono? Se você passar o carbono, aí vai sair, você vai cortar certinho. Ela falou assim, e tinha carbono nessa época? Eu estou bordando como eles bordavam. Não tinha carbono, então eu tenho que fazer como eles fizeram. Então, assim, isso me ensina muito a gente, isso, né? Então, a gente tentou fazer como eles faziam, né? Assim que foi o caminhar. Mas a gente torna a falar, foi um projeto de fé. Porque, normalmente, uma pessoa, qualquer uma de nós, de vocês, de nós, que tentasse fazer isso sozinha, teria uma dificuldade muito grande. Porque era muita coisa, inclusive, nós deixamos de fazer. E, por exemplo, ela sugere um ponto que chama coucher, retiré. Coucher, rentré. O que era o coucher, rentré? Olha que loucura, gente. Viria com fio de seda e depois a gente pegaria uma linha de linho e passaria ali naquela linha, puxava e o fio entrava no tecido. Aí vinha, subia, passava do outro, puxava, ele entrava no tecido. De modo que, se você olhasse, estava aquilo ali tudo sem aparecer a cor do linho. Para nós era impossível isso. Não foi possível a gente executar esse ponto. Então, a gente teve que, às vezes, a gente fala, vamos nos dar uma liberdade de artista, né? Nesse aí não vai dar para a gente fazer. Então, a gente caminhou assim, o mais perto possível das informações, e eu recomendo a todos vocês que tiverem interesse, e acredito que têm, sim, porque são pessoas interessadas e interessantes, é que, olha esse livro, o livro se chama La Cape, de Saint-Louis d'Anjou. Né? E o Saint-Louis d'Anjou é também, a Cristiana falou muito bem dele, mas vale a pena a gente ler um pouquinho da vida desse homem. Ele, inclusive, era neto do São Luís, rei de França. Então, a gente começa a fazer umas ligações assim, a leitura é excelente, vale a pena ser lido. Oi? O que ela nos contou é que o pároco da Basílica encomendou da Rússia, mas a Rússia mandou bordado à máquina. Então, esse modelo de capa bordada à máquina, essa você vê. Se a gente for lá, nós vamos ver essa capa. Mas essa outra, ela está, como ela bem disse, ela está na sacristia, dentro de uma arca e ainda uma cortina na frente. Você não pode nem vislumbrar como é que ela é, porque ela tem 800 anos de idade. Então, ela está, por mais que ela seja conservada, a gente tem que pensar quantas vezes essa capa passou de um lado para outro, quantas mãos passaram, quantas pessoas trataram mal essa capa. Né? A gente vê, eu fico imaginando, às vezes, essa capa realmente ela completa com essas faixas frontais, né? Com essa joia maravilhosa que devia ser para prender, né? O capuz atrás. E outra coisa, gente, a capa foi bordado num ateliê mantido pelo rei. O rei era responsável, nenhum artesão era autossuficiente para ter um ateliê. Ele tinha um ateliê porque alguém era mecenas dele. Então, a pessoa encomendava uma capa dessa, demorava de 3 a 5 anos para acabar. De 3 a 5 anos, com vários artesãos bordando. E aí, então, você imagina, o tiar deles não era do tamanho do nosso. O tiar deles era do tamanho muito maior. E bordava-se vários bordadores. E tem um outro detalhe também. Já perdi de novo, está vendo, gente? É isso que dá. A idade vai chegando. Enfim, o tiara era importante, tudo era importante, perdi meu fio da meada, é o fio da meada, pronto. Vamos para a próxima, então. Boa noite. Boa noite. Para mim foi um prazer vir aqui para participar dessa grande maravilha que você está mostrando para a gente. Eu estou fazendo uma pesquisa, que eu estou tentando montar um painel do estilo chinês na igreja da Nossa Senhora do Ó, em Sabará. Então, eu estou fazendo muita pesquisa. Eu estou vendo isso tudo que você falou,
para a gente pesquisar. Exatamente. E eu queria falar só mais uma coisinha que você também falou, que não devia ter grupos de bordados. Exato. Devia ser uma coisa só, para a gente ir junto, caminhando atrás desse horizonte tão promissor. Exatamente. E é por isso, que a gente, então, luta por esse memorial. Porque o Memorial do Bordado hoje chama Memorial do Bordado Maria Arte Ofício, porque o Maria Arte Ofício vem fazendo isso e está lá o acervo. Alguém tem que cuidar desse acervo. Mas ele é um memorial das bordadeiras. Ele é o nosso memorial. Gente, nós não podemos deixar que isso não ocorra em Minas Gerais. Nós somos mineiras, nós bordamos. O nosso bordado, se eu vou falar agora em termos de bordados do Brasil, eu vou falar mais 2 horas. O bordado de Minas, ele sobressai de uma forma muito. O bordado de Minas é um bordado requintado, é um bordado barroco, é um bordado excepcional. Quando São Paulo vira para mim e fala assim, Maria, manda seu acervo, que a gente te dá o memorial. Eu posso mandar, gente? Agora, eu posso dispensar a ajuda de vocês? Eu posso dizer que vamos fazer isso sozinha? Por que cada uma tenta ter alguma coisinha em casa, quando a gente podia ter uma coisona junto? Então, a luta é para que a gente tenha esse espaço, que é um memorial do bordado, que vai ficar não para mim, nem para você, nem para Manuel. É para ficar para a posteridade. E as nossas netas vão saber o que a gente sabe hoje dessa capa. 800 anos atrás, homens e mulheres... que eu peguei o fio da meada de novo. Essa capa foi bordada por artesãos homens no ateliê. Mas essas faixas frontais, que eram muito mais ricas, a faixa dorsal lá atrás e o capuz, era bordado nos bosteiros femininos. Por quê? Porque aqui não dependia de tiar. Para bordar essa faixa não depende de tiar. Porque é uma faixa pequena. Essa tira aqui. O capuz é a mesma coisa. Então, assim, a gente vê que o bordado, ele extrapola qualquer limite. Né? Ele é universal, ele não tem data de nascimento, nem tem certidão de idade. Então, é isso que a gente tem que acreditar, que nós transitamos pelo mesmo território. E é por ele que a gente deve lutar. Né? Uma última pergunta. Maria, parabenizo todas através de você. Mas eu queria saber, tecnicamente, como foi esse convívio de bordar em conjunto, no coletivo. Por exemplo, eu tenho uma mão pesada, a colega tem uma mão mais leve. Como é que ficou esse controle, tecnicamente, nos pontos? Foi muito interessante, porque, com o passar do tempo, cada uma foi se encontrando num espaço. Coube, por exemplo, a Natália, né, Natália? Os fundos. A Natália mais outra, e a Natália controlava a qualidade do fundo. Olha, desmancha porque não está bom. Ô, Flor, você está fazendo muito depressa. Eduardo tem que bordar isso na sua casa. Desmancha isso porque não está bom. E a Flor desmanchava. Né? A mim coube a parte das roupas, da face e tal, e às vezes eu fazia, elas falavam assim, olha a sutileza delas, gente. Nossa, mas essa fisionomia desse Cristo está linda. E não falavam da outra. Então era sinal que a outra estava ruim, né? Então elas eram sutis, extremamente delicadas. Aí eu já entendia a mensagem, desmanchava para fazer de novo. Assim, e que linha, gente. Esse olho aqui, por exemplo, é metade de um fio. O ponto fendu, por exemplo, que é o ponto fendido que nós conhecemos, mas nós agora só falamos francês, você lança a linha, o próximo ponto você vai voltar enfiando na metade daquele fio. Você vai para frente e volta enfiando na metade do outro fio. Você imaginou isso na seda? Você vai, quando você volta, você enfia no meio da seda. Por isso que é o ponto fendido, você fende a linha. Né? Então, é extremamente interessante. Teve gente, por exemplo, que falou, peraí, quem ousava falar assim, quem é que fez essa florzinha azul aqui? Isso está errado. Ninguém, todo mundo ficava calado. Por isso que teve gente que escapuliu. Cida, eu acho que eu vi a Cida por aí. Ah lá, a Cida escapuliu. Porque, que é isso? Quem que fez essa florzinha aqui? Está muito mal feita. Tinha.
a Cida escapuliu, porque, assim, não é meu departamento. Então, a gente foi caminhando disso. Além das coisas que tinham muito interessantes. Né? Uma descobria uma coisa na internet, mandava. A Regina descobria coisa na internet, mandava. A Janete trazia informação. E eu ficava louca, porque eu fiquei encantada. Janete, você fala russo? A Janete, não, a moça é tcheca. Você fala tcheco? Não, não falo tcheco. Como é que você conversa com ela, Janete? A Janete, então, me ensinou que eu posso falar em português, mando traduzir. E a mulher lá responde em tcheco, manda traduzir. Olha que confusão. E aí eu falo, gente, às vezes a gente conhece muito mais quem está além mar. Então, a gente vê, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, você viu, vou inventar um nome, você viu o bordado da Margarete, do Champ, do BP? Nossa, mas a mulher... Você fala assim, gente, você já viu o bordado de quem está do seu lado? Você já viu o bordado de outra brasileira? Né? Então, a gente, às vezes, dá uma informação. É ótimo. A internet é para isso mesmo, ajudou a gente demais, ajuda a gente demais. Né? Mas a gente precisa falar assim, quem é que borda do meu lado? Né? Então, essa partilha, essa linha que alinhava todas nós aqui, nenhuma é melhor nem pior, nós somos diferentes só. Né? O que acontece? Que se nós respeitarmos essas diferenças, nós construiremos um mundo melhor. Se nós continuarmos, cada uma, a fazer o bordado, sozinha, não vai descobrir nada. Nem toda vez que a gente faz o diferente, a gente anda para frente. Enquanto a gente ficar... eu falo, discuto, eu tenho um filho que é arquiteto, a gente discute muito isso. Ele fala assim, eu disse, nossa, Daniel, eu acho assim, o trabalho, o artista precisa do olhar do outro. O outro precisa olhar meu trabalho e fala assim, tá bom. Aí eu fico mais fortalecida, porque o outro falou que está bom. O Daniel falou assim, de jeito nenhum. Se eu faço um projeto para uma casa, eu não preciso que o outro diga que está bom. Eu sei que está bom, porque eu fiz o melhor que eu pude. Né? Então, assim, no bordado, nós precisamos da companhia. Nós precisamos do olhar do outro. E aí eu fico pensando assim, por que a mulher colonial, do Brasil colonial, por exemplo, por que ela bordava tanto em tão pouco pano? Às vezes um paninho que a avó de vocês guardou, nem vocês têm, é tão bordado, que você fala assim, mas por que ela bordou tanto? Aí você pensa assim, quanta aflição está aqui? Quanto não dizer está aqui? Quanto se ocupar está aqui? Né, assim, que olhar que olhou isso? O marido olhou? O filho olhou? Sabe, quem olhou isso? Então, assim, aquele excesso. Hoje, eu acho que quem borda é guerreira. Nós somos guerreira, porque a gente rouba um tempo que a gente não tem. A gente rouba um tempo que não tem. Então, você vê uma aluna que diz, eu acordo 5 horas, que eu vou bordar de 5 a 6, e depois eu vou olhar a casa. Meus meninos dizem assim, mamãe, quando morrer, vai ter 2 caixões. Um para ela e outro para as tralhas. Né? Porque a quantidade de coisa que a gente vai juntando. Meu marido dizia pior. Quando Maria morrer, eu vou chamar 2 caçambas. Então, assim, e aí, logo a gente formou a Associação pela Preservação da Arte do Bordado, que é a APAB. A APAB é uma associação que existe. Tenho que confessar que, nesse momento, ela está um pouco hibernando. Talvez por tanto desgosto que a gente tem com essas coisas que acontecem por aí nesse mundo nosso. Mas o que acontece? A APAB vem justamente para assegurar todas vocês que deram e darão e dão coisas para o acervo, saber que o acervo não é meu. O acervo não é herança familiar. O acervo é pedacinho de história de cada uma. Se alguma coisa acontecer porque eu atravessei a rua e um carro passou em cima de mim, a associação assume esse acervo e vai caminhar com ele. Ele não vai ser partido, ele não vai ser dividido, ele não me pertence. Ele é um pertencimento atual porque alguém tem que cuidar dele. E eu, com muita honra, recebo tudo. Outro dia, a Otília, que está sentado ali, nem desceu. Mandou um envelopinho escrito assim, Maria, as tesourinhas que eu te prometi. Umas tesourinhas, umas enferrujadas, umas cheias de história. Pô, tu vai lá no livro de tombo e acredita lá, item número tal, assim, doado por Otília, assim. Quer dizer, está lá a história. A tesourinha não está lá. O paninho da vovó não está na gaveta. O paninho da vovó está lá e a vovó está na linha, faz parte da linha do tempo do bordado.
Isso aqui é importante. Pessoal, eu queria agradecer a todos e a todas pela presença nessa noite. Agradecer especialmente a Maria, a Cristiana e a todas as bordadeiras que integraram esse projeto. E convidá-los também para a exposição que vai abrir aqui no Memorial depois de amanhã, no sábado, que conta com parte do acervo da Maria, dessa coleção que ela está falando. Vai ser aqui no Memorial, dia 10, às 11 horas da manhã, no Cyber, no espaço do Cyber. É uma exposição que é fruto da minha pesquisa de mestrado sobre a história do bordado em Belo Horizonte, que eu tive a colaboração de vários de vocês que estão aqui hoje, e com o acervo da Maria. Então, estão todos convidados. Muito obrigada. A Regina quer dar uma palavrinha. Embora tenha chegado tarde, porque eu estava viajando, mas vim numa corrida para poder chegar a tempo de ver o arremate desse trabalho que a gente fez, eu só queria fazer um registro. Quando surgiu a ideia que foi chegada a mim, através de uma amiga que era amiga da Cristiana, eu fiquei uma noite inteira sem dormir, sem saber o que eu ia fazer com esse convite, com essa proposta. A primeira pessoa a quem eu procurei foi a Maria do Carmo, que no primeiro momento me decepcionou de uma forma que eu fui embora triste, porque ela falou, não posso, nós não podemos aceitar essa proposta. O investimento é muito alto, nós não estamos preparados, isso é um trabalho para ser feito com uma técnica medieval. E eu fiquei, inclusive, disse para a Cristiana, está muito difícil, não sei como que nós vamos fazer. Mas Maria do Carmo ela é movida a desafios. E poucos dias depois ela me disse, Regina, eu acho que nós vamos dar conta disso sim. Vamos estudar, tem o Opus Anglicanum, que é uma arte do bordado francesa, vamos pesquisar, vamos analisar e vamos fazer esse projeto. Então, eu quero destacar assim, a coragem da Maria do Carmo, porque se não fosse ela, juntamente com outras bordadeiras, né, que entraram, que se jogaram, porque isso é jogar no escuro e descobrir um mundo tão maravilhoso, né, Maria? Então, a gente tem que agradecer a você, porque foi através da sua coragem que nós também nos encorajamos para dar conta de fazer esse trabalho, que realmente vocês estão vendo que é o resultado de um crescimento como bordadeiras, mas um crescimento como mulheres, um crescimento como grupo e um crescimento como assim, patrimônio brasileiro. Maria, mais uma vez, ótimo. Foi muito bom você não ter topado de cara para você também refletir sobre a responsabilidade que está caindo sobre os seus ombros e os nossos, mas quando a alma não é pequena, tudo vale a pena. E graças a Madalena, que foi assim a diretriz, o marco, como que nós estudamos a vida da Madalena, como que Madalena nos apareceu, nos iluminou, nos mostrou um mundo diferente. Isso aí eu tenho que agradecer a Cristiana, que trouxe essa ideia, mas assim, com tanto empenho, com tanto afinco, que não teve como a gente não se emocionar e aceitar a proposta dela. Eu fico muito feliz de ver tantas pessoas aqui hoje, Maria do Carmo, e estava aflita para dar conta de chegar aqui, para que a gente pudesse assim, comemorar juntas, né, esse privilégio de ter feito esse trabalho. Eu quero contar para vocês que aquela que me deu esses cabelos brancos daqui, porque eu não tinha esses cabelos brancos ontem. Quem me deu esses cabelos brancos aqui foi essa bendita Regina, que resolve fazer o vídeo lá na Argentina. O memorial me ligava, Maria, cadê o vídeo? Maria, o vídeo. Eu mandei, comecei a encaminhar para ela. Falei, Regina, olha aqui, eu estou recebendo isso aqui. Ela assim, calma, Maria, relaxa, Maria. Falei assim, Regina pirou. E eu sem graça, porque ela estava de férias. Aí, gente, como eu contei para vocês, chega um PowerPoint e um MP3. Aí eu virei e falei assim, eu tenho filho para quê? Liguei 10 horas da noite para o Daniel e falei, Daniel, eu tenho um bebê que tem que virar. E aí eu fui ler o negócio, ainda tinha umas coisas para mudar, porque o Bruno, coitado, filho dela, que não sabe nada da capa, resolveu falar que a capa tinha 12 quadros.
Falei, a capa não tem 12 quadros, a capa tem 30 medalhões. Aí, Daniel, não, mexe, mãe, o texto é da Regina. Daniel, mas ela me deu licença para mexer e tal. Mexe, não mexe, mexe, não mexe. Enfim, o Daniel salvou e foi. Muito bem, mas o Daniel falou, mãe, não consigo pôr música nesse PowerPoint. Eu liguei para o Gustavo, como já contei para vocês. Enfim, essa é a peça. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. E lembrando que os medalhões ficam aqui no memorial até no domingo, na Casa da Ópera, em exposição.